Hoje eu vou te ensinar a fazer uma maquiagem profissional em casa. Também separei aqui somente produtos nacionais para ficar de fácil acesso para vocês, viu? Então, se vocês querem ver essa aula completa, uma maquiagem completa por aqui, ensinada por uma profissional, fica aqui comigo e bora lá. Com a sua pele já devidamente limpa, nós vamos para a etapa de hidratação. E de hidratante, eu quero mostrar um achadinho para vocês hoje, que é essa emulsão hidratante aqui da Catarine Hill. Ele é um potinho até grande, sabe? E eu achei o valor dele super em conta. Ele é um hidratante bom tanto para pele oleosa quanto para pele seca. Você vai precisar somente dosar a quantidade. Gostei bastante. Então, uma maquiagem profissional, ela começa desde o início, tá? Com toda a asepsia da pele certinho, toda a limpeza da pele, né? Com a hidratação de acordo pro seu tipo de pele. Parece chato, mas são esses detalhes que vão fazer a sua maquiagem ficar mais profissional. Vocês precisam tentar o máximo possível copiar os passos de uma maquiadora, porque a gente faz bastante maquiagem profissional, a gente entende. Então, se eu tô falando pra você hidratar sua pele, você não vai deixar de hidratar sua pele mais. Então, você vai hidratar muito bem essa pele, você pode utilizar suas mãos mesmo, focando principalmente nessa área que é abaixo dos olhos, que é a área mais sensível e mais fininha da nossa pele, né? Então, se a gente não hidrata bem essas áreas mais de linha de expressão, mais fininhas, craquela. E é isso que traz aquele aspecto não profissional que a gente não quer. Então, hidrata bem, espera secar e a gente vai com o próximo passo. De próximo passo, nós vamos utilizar um item essencial para uma maquiagem profissional, que é uma blindagem. Nos meus atendimentos aqui de maquiagem, eu nunca deixo de fora essa etapa, então eu gosto de utilizar em mim também, porque eu sei que traz mais durabilidade para essa maquiagem. Nós vamos utilizar hoje a blindagem da Dapop, que é uma blindagem super baratinha e acessível para vocês terem aí. Eu amo a blindagem da Catarine Hill também, mas eu quis mostrar uma blindagem mais acessível para vocês realmente. Nós podemos fazer a aplicação tanto na base quanto na pele. Eu prefiro fazer na pele. A gente vai colocar uma gotinha em cada pontinho da nossa pele. Não se assustem, viu? As minhas alunas ficam com medo achando que isso aqui é óleo, porque realmente parece um óleo, mas tem que esperar secar, ela fica sequinha na pele. E ela vai formar aquela barreira que vai fazer a sua maquiagem ficar mais resistente. Agora, nesse momento, a gente vai de base. Eu sugiro que você escolha uma base que seja um pouco mais resistente. Nessa etapa da base, eu não gosto de economizar muito, mas é óbvio que a gente tem muitas opções nacionais. Eu quero mostrar para vocês um achado dos últimos tempos, que é essa base aqui da Mascavo. Eu achei ela muito parecida com bases importadas, a mais próxima que chegou aqui das minhas importadas. Gostei muito dela. A minha tonalidade é a 35W. Algumas pessoas não se adaptaram muito bem com ela, então vale a pena testar. Pra mim, deu muito certo. Eu gosto de colocar aqui na plaquetinha e aí a gente vem com a esponjinha umedecida fazendo a aplicação. E na aplicação, vocês já sabem, sempre batidinhas, nada de arrastar. Eu gosto de começar aqui mais pelo fim do meu rosto, mais pela essa parte externa aqui, porque aqui normalmente não tem muita linha de expressão, né? Então eu concentro o excesso de base aqui pra só o restinho eu vim trazendo mais pro centro, onde tem o meu bigodinho chinês, onde tem as linhas abaixo dos olhos, pra não colocar muito produto nessa área. Então, antigamente, eu achava que uma maquiagem profissional era aquela pele, assim, grossa de base. Hoje eu vejo que é uma maquiagem profissional, uma maquiagem que você olha e não vê que tá muito pesada, que tá chique, mas sem exagero. Então, não exagerem muito na base, tá? Eu pego pouquinho e com esse pouquinho eu vou espalhando. Agora que nós cobrimos toda a nossa pele, a gente vai cobrir o que falta, que são as olheiras. Por mais que a gente aplique base aqui, ela nunca é o suficiente. Então, para isso, a gente precisa de um corretivo, tá? Eu gosto de indicar dois. Você vai utilizar um do seu tom para cobrir e um mais claro para iluminar. Mas se você quiser comprar só um, compra o do seu tom. Jamais você vem com o corretivo mais claro assim na olheira, que não vai dar certo. Tô usando o da Ruby Kisses e o da Catarine Hill. Vou fazer a aplicação aqui na onde eu tô vendo a olheira, porque não tem sentido em outro local, né? A gente quer cobrir a olheira. Então, aonde você ver o escurinho, a bolsinha, você vai aplicar. Mesmo o ladinho da esponja sujo, a gente vai vir com batidinhas pra gente cobrir. Quando a gente coloca aqui um produto mais claro, ele traz esse efeito inverso. Além dele, ele não vai cobrir, ele vai realçar mais a nossa olheira. Por isso, nesse momento, um corretivo do seu tom é o ideal. Inclusive, se ficou aí alguma manchinha que a base não cobriu, você pode aplicar ele também. Agora que nós praticamente já cobrimos tudo, esse corretivo mais claro, ele vai ser em menor quantidade, para também não fazer esse
esse efeito de pele muito pesada. Então aí você pode fazer aqueles 2 pontinhos no início e no fim para dar uma levantada no olhar. Pode ser um pouquinho menos, ó, no início e no fim. No início e no fim. Ah, Jennifer, quero iluminar outros pontos do meu rosto. Faz depois. Vamos fazer parte por parte, porque senão esse produto aqui ele seca, aí fica difícil de espalhar, viu? Na hora de espalhar, você pode unir assim os dois. E aí esse aqui a gente desce um pouquinho para ele trazer aquele triângulozinho invertido de iluminação. Ó. Lá atrás, desceu aqui embaixo e subiu de novo. Depois a gente arruma melhor. Se você tiver interesse de iluminar alguns pontos do seu rosto, pode aplicar também, mas hoje nós não vamos fazer. E eu já vou vir para minha etapa favorita, que é a etapa do blush. Eu quero usar e já testar esse blush aqui com vocês, da linha Blow da Ruby Rose. Um pouquinho difícil de abrir, fica a dica, que ele vem um blush cremoso e um blush em pó. Muito chique, gente. Na verdade, já testei um pouquinho a cor desse aqui. Ele é a tonalidade B05, B06. E eu vou fazer a aplicação do blushzinho cremoso, tá? Porque eu gosto muito. E eu acho que faz toda a diferença numa pele profissional um blush cremoso, porque essa cor ela vem meio que de dentro pra fora, então é muito mais bonito do que somente o blush em pó. Vou fazer a aplicação aqui na maçãzinha do rosto com batidinha, levando aqui pra cima pra não cair o meu rosto e sim levantar. Tudo que a gente tem que fazer é pra levantar. Então, ó, maçãzinha. Ele é bem pigmentado, como vocês podem ver, e vai jogando pra trás. Não desespera não se ficar marcado, se ficar forte. A gente esfuma somente com as batidinhas. E uma coisa que eu tô gostando muito de fazer é vir com o restinho aqui no nariz, formando, ó, tipo um W, que ele já dá uma bronzeadinha. Fica super fofo. E aí, se ele ainda assim ficar um pouquinho marcadinho, a gente consegue dar uma leve desmarcada com a esponja. Por isso que é tão interessante aderir ao blush cremoso ou líquido. Gosto muito, viu? E agora nós já vamos pro nosso querido contorno mais temido por todas vocês. Eu quero fazer uma aula só de contorno, mas hoje a gente vai fazer aqui. Vou utilizar o 06 da Vult, que ele é um tom perfeito para contornar tanto peles mais claras quanto peles mais escuras. Ele é um contorno bem versátil. Com o pincelzinho, eu esqueço de falar o pincel para vocês, porque normalmente eles sempre apagam. Esse aqui é o B102 da Macrylan. Nós vamos aqui atrás do blush, ó, com batidinhas. Produto em pó precisa dar batidinha? Precisa, se a sua pele estiver molhada. Vamos também na testa. Você vai contornar onde você quiser. Onde você quiser e sentir necessidade, né? Outro lado, atrás do blush. E une com o blush. É junto mesmo, tá? As minhas alunas sempre falam, nossa, é junto os dois? Sim, é junto, ó. Um atrás e um na frente. Vocês vão unir os dois. Na testa é bem rentezinho o cabelo, não precisa ser muito. O nosso foco é na maçãzinha do rosto. Porque pensa, se a gente fizer muito forte, muito exagerado esse contorno, todo mundo vai perceber que você quis diminuir tal coisa. Por isso que eu não gosto muito de exagerar. Vamos fazer também no queixo, na papadinha. E você pode, ó, arrastar em todo o seu maxilar aqui. Aqui é onde eu menos faço, porque eu acho que é onde fica mais visível. Agora nós vamos contornar o nariz e para isso eu vou utilizar um pincelzinho de olho de esfumar um pouquinho menor para ficar mais bonitinho, apesar de que eu também gosto desse contorno mais sutil. Começo aqui pela pontinha do nariz, ó, abaixo da pontinha, para dar uma rebitadinha e dela eu vou pintando os dois ossinhos, ó. Ela já é o nosso ponto de partida para subir aqui para cima. E a gente pode até na sobrancelha. Quando vocês quiserem mais leve, pode pegar o pincel do contorno que a gente estava utilizando. Apesar de que esse aqui também ficou super tranquilo, né? E aí você já vai aproveitar a sua esponjinha suja, já dá uma batidinha para deixar mais leve, mais esfumadinho. Você pode vir aqui debaixo do contorno também alinhando ele. Onde você vê que precisa de uma esfumadinha, você pode voltar com a esponja. Esses são os benefícios de aplicar o produto em pó na pele molhada. Vamos aplicar o iluminador comigo? Vou utilizar um dos meus favoritos, que é esse aqui da Uni Makeup, e eu uno todos eles realmente para fazer a aplicação no meu rosto. Eu pego todos, tiro um pouquinho o excesso, tá? E a gente aplica na onde a gente desejar brilhar. Um
truque muito que a gente usa muito na maquiagem profissional é tirar o excesso de tudo, tomar cuidado, tá? Que eu sei que em casa é difícil, a gente quer pegar e já ir colocando no rosto, mas tira o excesso, vai com cuidado, isso que vai deixar o ar da sua maquiagem mais profissional. Então, vou aplicar aqui, pontinha do nariz, topinho do nariz, na boca também. E só não vou aplicar no queixo porque eu tô com uma espinha. E o iluminador, ele realça tudo que você coloca por cima, inclusive fica a dica aí, tá? Tá com espinha, relevo na pele, algo que você não quer realçar, não coloca o iluminador nesse lugar, porque senão tudo vai ficar maior. Agora nós vamos finalizar a nossa pele selando ela, mas antes de selar, você sempre vai lembrar de pegar a sua esponjinha e vir desmarcando as suas linhas de expressão, tá? Onde você mais tem linha, não é que elas vão desaparecer, porque aqui embaixo eu tenho bastante e não desaparece, tá? Mas elas vão minimizar, porque se você deixa aquele produto muito acumulado, elas dobram de tamanho. Então tenta desacumular um pouquinho, que marcar é normal. Agora, marcar muito é porque você fez algo errado. Então olha pra cima, dá batidinhas, principalmente aqui, sabe? No bigodinho chinês. Pega a sua esponjinha de pó, que é diferente da esponjinha de base, tá? É esponjinha de veludo. E eu vou utilizar o pozinho da Bruna Tavares num tomzinho mais claro para dar uma iluminada. Esse aqui é o Fair. Aplico aqui já para não marcar novamente, porque aqui é onde mais marca. Dá uma olhadinha para cima. Vai no outro, depois a gente vai nos outros passos do rosto, nas outras partes do rosto. Aqui abaixo do contorno é interessante você já vir fazendo um recorte, ele já fica bem marcadinho, delimitado. E pronto. Ah, Jennifer, mas por que vir com essa esponjinha, nessa lentidão no rosto? Eu posso pegar o pincel e selar tudo de uma vez. Simples, porque essa esponja aqui sela muito melhor do que o pincel. Quando você pressiona assim, você garante que a sua pele chupe um pouquinho desse pó. E o pincel às vezes é muito superficial, por isso eu gosto da esponja. E o pincel você vai utilizar para varrer o excesso de pó, que é muito importante também. Vou pegar bem pouquinho desse blush em pó aqui, porque ele me parece ser muito pigmentado, mas eu já quero usar ele. E o truque para você conseguir utilizar qualquer tipo de produto na sua pele é tirar o excesso, como eu já mencionei. Então, peguei, tiro na minha mão e só depois eu vou na onde eu desejo. Mesmo assim, marcou, quem dirá se eu não tivesse tirado, né? Porque blush em pó mate, normalmente eles são muito pigmentados, então tomem cuidado. Blushes mais cintilantes, eles são mais leves e fáceis de esfumar. Esse aqui, ele é bem matezão. E hoje nós vamos finalizar a nossa pele com uma bruma fixadora, essa aqui é da Francine. Você vai ficar de longe e borrifar em todo o seu rostinho para tirar um pouquinho esse aspecto de pó. Bem com o seu ventiladorzinho. Fala se não ficou uma pele profissional e foi muito fácil de fazer, viu? Aposto que você achou fácil também. Normalmente a maquiagem é muito mais fácil do que você pensa, você só precisa praticar ela. No olho nós vamos fazer um esfumado profissional também, fácil, tá? Um dos olhos que eu mais gosto de fazer em mim é esse, que a gente vai utilizar uma sombra líquida como base, essa aqui é da Dylos, mas tem da Bruna Tavares, tem da Max Love, tem de diversas marcas. Essa aqui já é no tom marronzinho, que é o tom que eu quero, você pode comprar do tom que você quiser. E a gente vai utilizar uma sombra basicamente líquida e uma sombra em pó. É muito simples, dá em qualquer olho e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí. Pode pegar um pincelzinho, um pouquinho dessa sombra e a gente vai colocar aqui no nosso olho todo. Você pode começar aqui embaixo e daí você vai subindo com o restinho. Esse é o famoso Smokey Eye. Ele é o olho inteiro esfumadão. E você pode vir com arrastadinhas, bolinhas, você vai intercalando os movimentos, mas sempre deixando o excesso lá embaixo e só o restinho aqui em cima. Pode alongar, faz o movimento que você quiser para o seu tipo de olho e só dando arrastadinhas.
Tá vendo que marcou um pouquinho aqui no final? Não tem problema, você vai esfumando que ele vai sumindo, não desespera. Só cuidado também com a quantidade de produto, porque se você pegar produto demais, você não vai conseguir esfumar. Então, muito cuidado. Quando eu vejo que eu já não consigo esfumar mais, eu vou pegar aquele pincel que eu usei para fazer o contorno no nariz e vou seguir esfumando essas bordinhas, ó. Sem nada. Até agora a gente só utilizou a sombra líquida. Então, é muito simples, muito fácil e muito profissional. Agora, com um tonzinho de sombra, a gente vai precisar selar isso aqui. Você pode utilizar até o contorno que você usou no seu rosto, mas eu vou pegar essa paletinha aqui bem baratinha da Ruby Rose, vou pegar esse tonzinho aqui mais claro. Eu vou esfumar a bordinha com ele e o restinho dele eu vou selar, só pra realmente não ficar molhado. Então, quando você utiliza sombras líquidas assim, mesmo que elas pareçam sequinhas, vocês precisam selar, tá? Pode ser com aquele pincel maior, então a gente vai utilizar somente os dois aqui. Coloco primeiramente nas bordinhas aqui esfumando e o restinho, ó, eu já vou trazendo para baixo para não precisar utilizar outra cor. Então agora vocês sabem meu truque, quando eu vou sair, tô com pressa e não quero errar, é essa maquiagem aqui que eu faço, porque realmente não tem erro, é muito fácil e ela deixa esse aspecto, esse ar mais profissional. Com a parte de cima já pronta, nós vamos para a parte de baixo. Vou utilizar o pincel B907 da Macrylan, que ele é esse pincel bem piquititico aqui, para a gente aplicar essas mesmas sombras embaixo, tanto a líquida quanto a sombra em pó. Então você pode fazer só por fora ou você pode fazer por fora e por dentro, que é o que eu vou fazer aqui hoje. Você vai pegar o produto, vai pintar toda a sua linha d'água e dar uma borradinha para fora. Com o mesmo pincel e a mesma sombra em pó, a gente vai selar e já esfumar essa parte inferior também. Então, basicamente, o que você fez em cima, você faz embaixo. Não precisa nem mudar o pincel. Peguei a sombrinha mais clara e eu vou adicionando. Só que agora só precisa ser por fora, né? Não precisa ser lá dentro. Você pode ir fazendo vai e vem para ele ficar esse fundinho mais grossinho e à mostra, que fica muito profissional, muito bonito. Quando chegar aqui no final, você pode voltar com o seu pincel grandão, ó, e fazer uma junção da parte de baixo com a parte de cima. Isso também é uma coisa que diferencia muito uma maquiagem profissional de uma maquiagem amadora. Esse ligamento aqui no final de cima com o embaixo. Nessa paleta tem uma tonalidade bem escura aqui, mas em qualquer outra vai ter também, você pode pegar ela com o mesmo pincel B907. A gente vai fazer só um detalhe aqui como se fosse um delineado. Muito simples também, para quem tem dificuldade de fazer delineado, inclusive essa é uma mão na roda. Pega a sombra e você vai, ó, rente aos cílios aqui de cima, superior, fazendo vai e vem. Como se estivesse escurecendo somente rente aos cílios. Isso vai deixar sua maquiagem mais profissional e vai evitar que você faça um delineado. A diferença é mínima, mas quem vê de perto nota o quanto fica mais profissional e mais bonito. Ele fica esse degradê de cores. Um tom mais escuro, um tom médio, um tom mais claro. E nós vamos finalizar esse olho agora com um iluminador, para que o olho não fique todo mate, assim, todo opaco. Você pode pegar o mesmo iluminador que você usou no rosto e a gente vai iluminar aqui o ponto alto da sobrancelha. Esse aqui não pode faltar, fica lindíssimo. E nós vamos iluminar também o cantinho interno do olho, o cantinho lacrimal do olho. Só para que esse olho não fique tão marronzão, sem graça. E aí, se ficar alguma marcação, você pode pegar o pincelzão grande e tirar. Vamos com a iluminação e o sem a iluminação. Voltei aqui já de cílio postiço pra gente dar os acabamentos finais. Quero falar pra vocês que querem aprender mais ainda sobre automaquiagem, inclusive detalhes de colar cílio, delineado, tudo completinho. Eu tenho um curso online incrível, por sinal, e ele sempre está aqui no nosso link aqui das descrições, tá? Então vale a pena dar uma conferida se você quer aprender mais sobre automaquiagem, mas bora voltar aqui. Tô aqui com o meu rímel da Tango e a gente vai fazer a aplicação em cima para unir os cílios e embaixo também, tá? Com muito cuidado, que agora eu fui aplicar ali no outro olho, quase estraguei toda a maquiagem. Então isso aqui tem que ser bem cuidadoso. Vou pegar um espelhinho pra gente ver mais de perto. Ó, e você vai unir o seu cílio verdadeiro com o cílio artificial. Isso aqui é muito importante. Inclusive, se o seu cílio não tiver bem colado, vai ficar uma diferença muito grande que nem o rímel consegue tirar, tá? Então você pode vir bem com calma, unindo, e depois a gente vai aplicar embaixo.
E nos lábios nós vamos fazer o que eu mais amo e o que eu acho que é mais profissional, que é contornar a boca. Então, independente se eu vou aplicar gloss, batom, o que eu for aplicar nos meus lábios, eu sempre contorno antes, porque eu acho que é esse contorno que dá vida na sua boca, que deixa a sua boca desenhadinha, que deixa a sua boca mais bonita. Então, agora, sempre antes de você vir com batom, gloss, lip tint, seja o que for, venha com lápis antes contornando, tá? Isso vai deixar muito mais profissional. Esse aqui é um dos meus favoritos, é o Gingerbread da Ruby Kisses. Ele é um lápis assim retrátil, ó, mas pode ser lápis de apontar, tanto faz. E a gente vai contornar. Você tem duas opções: contornar a sua boca do jeito que ela é ou contornar pra fora. Contornar pra dentro não é uma opção. Mesmo que você tenha medo de ficar muito grande, não contorna pra dentro que fica muito feio. E agora, ó, boca fechada pra você fazer esse contorno. Nesse lápis, ele já vem um pincelzinho para você esfumar, mas se você não tiver, você pode vir com um cotonete. É muito importante você dar uma esfumadinha para não ficar tão marcado, ó. Você esfuma mais aqui por dentro e não por fora. Só se for um batom escuro, né, que vá tampar esse lápis, que você não precisa estar esfumando, mas se for um contorno, um gloss, o que for, é bom dar uma esfumadinha. E o escolhido para ser aplicado hoje, que não é novidade para ninguém, é um gloss. Eu amo, acho que fica muito lindo com o olho mais marcante assim. E eu quero usar com vocês esse aqui, que é o 10 da Ruby Rose, dessa linha Blow aqui. É um achado, viu? Muito bonito. A gente vai fazer a aplicação dentro dos lábios, porque por fora já tem um lápis, então é mais por dentro. Ele é um tom nude, muito bonito. Mas aqui casaria diversas coisas, porque o olho é marrom. E a nossa maquiagem está pronta. Quem fala que isso aqui foi apenas um tom de sombra e uma pele super fácil, viu? Com as técnicas corretas, você consegue fazer qualquer coisa aí com muita praticidade. Eu espero muito que você tenha aprendido nesse vídeo, que você coloque tudo em prática. Eu quero que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar aqui abaixo seu comentário do que você achou da aula, sugestões também para os próximos vídeos, né? Deixar aqui também o seu like, me seguir no meu Instagram se você ainda não me segue, faz tudo isso aí para você não perder nenhuma aula, tá? Beijão!